Resolvi falar agora sobre OVNIs em Porto Alegre, discos voadores, UFOs. Bom, este não é meu canal sobre ufologia, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um canal de ufologia e coisas assim, mas que tem pouca gente lá, então eu vou falar sobre OVNIs no meu canal Espia Poa, né? Porque também vou falar sobre OVNIs em Porto Alegre. Por volta de 1991, eu comecei a estudar ufologia, mais seriamente, porque eu já gostava de parapsicologia e fenômenos. E descobri que em Porto Alegre haviam inúmeros casos, muito mais que a gente pensa. Descobri que várias pessoas da família tinham visto algum OVNI alguma vez na vida. E não falavam porque ninguém mais perguntava, né? A pessoa fala no dia que viu, uns dias depois não fala mais se ninguém perguntar, né? Isso foi muito comum. Amigos também, né? Descobri amigos que tinham visto e eu não sabia. Mas a questão é que tem muitos casos de OVNIs em Porto Alegre. E possivelmente no mundo todo, se a gente for pesquisar. O bom é que quando eu comecei a pesquisar não existiam drones. As falsificações eram mais complexas, né? Foto, imagem, vídeo era bem mais difícil falsificar alguma coisa. Tinha um custo mais alto também, né? Então não era tão simples, né? Não era qualquer um que ia falsificar, principalmente vídeo. E as pessoas também falavam mais a verdade naquela época, né? Não estavam tão influenciadas pelos modismos atuais, né? Que todo mundo conversa com ET agora, né? Coisas que eu acho que eu já até falei em outros vídeos, nem lembro mais. Mas todo mundo tem mensagem de ET, todo mundo conversa com ET, né? Naquela época não era bem assim. Sim, e parece incrível, Porto Alegre tem casos fantásticos, com naves que chegam próximo de casas, naves com formato de disco voador, casas, prédios em avenidas bem movimentadas já naquela época, e que não saíram, né, no Fantástico, eles saíram em lugar nenhum, né? Mas eu tenho motivos, né, para acreditar nas pessoas que me contaram, né? Os ufólogos normalmente fazem, né, um tipo de interrogatório, entre aspas, né? E normalmente a gente tem uma ideia, né, quando é inventado ou não. Uma das coisas que acontece, por exemplo, né, a pessoa criar uma história fantástica, nunca me viu, nunca soube nem até sobre que eu falava de ufologia, e a pessoa descobre e tem uma história instantânea, né? Qual a chance de a pessoa conversar uma história assim muito boa, muito detalhada em segundos? As chances são muito pequenas, né? E, enfim, de todas as idades, de todas as religiões, né? Encontrei, enfim, pessoas que viam OVNIs e normalmente mais de uma vez, tá? E eu descobri, a cada 4 pessoas que eu perguntava, eu acabaria descobrindo uma, né? Uma que viu pelo menos uma vez, né? Tanto que chegou a um ponto, depois de uns poucos anos, que eu parei de entrevistar pessoas porque era normal, né? O difícil era achar alguém que nunca viu nada, né? A pessoa pode até não perceber que viu, mas na verdade já tinha visto o OVNI, né? E às vezes não se tinha se dado conta, né? Preferiu ignorar. Por ter morros em Porto Alegre, né? 65% de Porto Alegre são morros, né? Muita gente não sabe disso. É comum que se muitos OVNIs fossem vistos nos morros, claro, né? Ou qualquer coisa assim, né? Até seres também. Temos casos até de seres sendo vistos em Porto Alegre. A natureza de Porto Alegre é grande, e era muito mais na década de 90, né? Quando eu comecei a estudar, principalmente. Obviamente, são mais vistos de noite, né? E no verão, claro. No verão as pessoas estão nas ruas, né? E então é mais fácil de ver OVNIs, né? No inverno, como vocês podem ver, muita gente sai com uma roupa como eu nesse vento aqui, vento geladinho, né? O sol já está fraquinho. Então é comum que as pessoas não vejam, né? Mas também percebi que algumas coisas acontecem porque as pessoas não olham para o céu, né? Teve um cometa que ficou dias e dias aparecendo no céu, né? Deu na TV, deu em muitos lugares. E pouquíssima gente tinha visto, até gente do meio, porque não olhou para cima, não olhou para os lados, e o cometa ficava mais de 1 hora no céu. Eu já esqueci o nome, tenho registrado em algum lugar, né? Mas só para dar um exemplo, que não se tem o hábito de olhar para cima, e quanto mais luzes tem a cidade, menos a gente consegue ver o que está no céu. Por isso que se vê muito em praias, talvez, no interior, porque é mais escuro, é mais fácil, né, que a gente enxergue algo. Atualmente eu acompanho a ufologia, como eu digo, stand-by, né? Eu acompanho alguma coisa ou outra na internet.
converso com pessoas do meio, né, que me contam também alguma coisa de vez em quando, né, que pesquisam mais ativamente que eu. Eu não sei dizer então como é que está a situação de Porto Alegre, né. Eu acho que mudou bastante a cidade, talvez seja mais difícil, né. Mas sei que na época as pessoas até tinham relatos mais fantásticos, assim, né, de naves grandes, disco voador mesmo, né. E os últimos relatos que eu vi de Porto Alegre estavam mais como uma luzinha, né, uma coisa assim, bem à distância, né. Os últimos que saiu pelo menos nas grandes mídias. Então talvez para muita gente seja surpresa que existam aparições ufológicas em Porto Alegre, né, de até mesmo seres, como eu falei, e que simplesmente a gente não sabia porque não é relatado, então, né, essas coisas só saem no meio ufológico mesmo, e olha lá, tem que ter um cara como eu, um Giovanni, assim, um pesquisador que entreviste as pessoas, registre e depois divulgue, né. Mas agora eu vou falar algo sobre as fotos. Vocês podem ver o céu bonito, né? Tem nuvens. Não tô vendo nenhum OVNI, gente. Tô gravando isso pra falar um relato. Mas a verdade é que não é fácil filmar um OVNI. Por que não é fácil filmar um OVNI? Porque é uma coisa normalmente no ar, voando. Normalmente pequena, possivelmente sem muito contraste. Então a câmera tem dificuldade de achar. Não necessariamente é um poder especial. Eu sei disso porque eu já fiz várias tentativas de filmar aviões normais, helicóptero, com celular, com vários tipos de câmeras. E não é muito fácil não, algumas vezes eu não consegui, né? Ou eu consegui e não aparecia, mas não é porque fosse extraterrestre. É porque o contraste ali, a câmera bota alguma configuração automática que fica quase invisível, né? Aí tem que mexer na edição para achar o tal OVNI, ou tal avião no caso. Então muitos céticos acham que é só apontar uma câmera que pegaria, né, os tais OVNIs, né? Mas não, faça um teste com o avião, vão ver que nem sempre é fácil. Eventualmente dá sorte pegar bem um avião, até aviões a jatos eu fotografei, fiz vídeo. Mas não é tão simples, nem em todos os casos é simples. Depende muito das situações, da câmera, da claridade do dia, da distância, né? Falando de distância eu devo estar grudado na minha cara. Enfim, depende de muitas coisas, né? Mas e as fotos? Bom, as fotos tem também isso que eu falei, né? Pode ser que não se consiga focar o que está lá, né? Mesmo com a foco automático, normalmente se usa o foco automático, né? Pode ser que a câmera não entenda que está lá devido ao contraste entre o céu e o objeto. Um dia eu resolvi verificar centenas e milhares de fotos minhas que tem a paisagens, né? E comecei, usando filtros, comecei a achar coisas que poderiam ser OVNIs. Simplesmente eu tinha já possivelmente fotografado OVNIs, né? E como é que se acha isso? Bom, tem que se usar um filtro que destaque, né? Alguma coisa no céu. E eram coisas que não pareciam aves, não pareciam poeira, não pareciam insetos, né? A maioria dessas coisas pode se confundir com um OVNI na lente, né? E então fiquei com aquela suspeita, né? Mas foram várias fotos. Algumas dessas fotos eu tirei com alta velocidade, duas fotos, uma atrás da outra, né? De uma paisagem, é claro, não estava vendo nada. E aí numa das fotos aparece um objeto, na outra não aparece nada. Seria uma loucura da digital das câmeras que cria alguma coisa ali? Pode ser, né? Uma das teorias, é uma possibilidade. É uma aberração digital, sei lá. Seria algo muito longe que não identifiquei, mas duas fotos com centésimos de segundos de diferença uma da outra, uma coisa está lá, depois não está lá na outra foto. E essas são bem suspeitas, né? Mas não só isso. Eu, baseado em coisas que eu vi na TV, documentários, fiz teste de fazer muitas fotos de algum local, de paisagens, e depois procurar se tinha alguma coisa nelas. E parece que dá. A sensação que eu tenho é que sempre que eu fizesse isso, né, algumas dezenas pelo menos, 30, 40, 50 fotos, iria aparecer algum OVNI, né, alguma coisa bem suspeita pelo menos, né, que eu não saberia explicar. Né. Hoje eu não estou fazendo isso, mas essa câmera aqui, que é uma câmera antiguinha, já tem até fungo na lente, já fiz fotos com ela que apareceu coisas estranhas.
Algo que explicaria essas fotos que aparecem, né, e não são explicadas como algum objeto assim, né, poeira, inseto, né, explicaria essas fotos, explicaria também situações que as pessoas veem OVNIs ou ETs e outras que estão do lado delas não estão vendo, né. Algo que explicaria seria aquilo que a gente costuma chamar de outra dimensão, alguma coisa assim. Então daqui a pouco, de repente, por algum motivo a câmera capta, em outro momento não capta, assim como daqui a pouco os olhos de alguém vê, daqui a pouco não vê. Mas a questão é que o fenômeno existe, o fenômeno acontece, sabe-se lá quanto tempo, e acontece em Porto Alegre também. A nossa Porto Alegre antiga, conhecida, também tem muitos fenômenos de OVNIs. E a dica é, olhe mais para o céu. Olhe mais atentamente para o céu. Acostume-se a diferenciar, né? Meteoritos, decadente, aviões, drones. Acostume a diferenciar as coisas naturais, comuns, do inexplicável. Isso aí. Tchau.